No mundo cheio de pais ricos e pais pobres e poderes do hábito, espero que a gente nunca se esqueça do verdadeiro poder da ficção. Oi, meu nome é Bia e hoje a gente vai falar um pouco sobre por que ler ficção. Antes da gente começar, 2 esclarecimentos. Gente, desculpa a minha ausência nas últimas 2 semanas. Eu viajei para o Rio de Janeiro essa semana passada e eu também tive uma intoxicação alimentar muito feia, então acabei ficando meio enfim, várias coisas aconteceram, acabei não conseguindo gravar, mas estou feliz de estar de volta. E o segundo esclarecimento é que, como sempre, eu não quero ofender ninguém, eu não quero falar que nenhuma leitura é válida ou não. Se você está lendo um livro, já está muito bom. Parabéns, de verdade, eu fico muito feliz. Eu só queria trazer uma nova reflexão sobre o poder da ficção e por que eu acredito que nós, todos, seres humanos, deveríamos ler ficção. Bom, para a gente começar, vamos partir do significado de ficção, o que é ficção, para que todos estejamos na mesma página. Eu gosto muito da etimologia das palavras e eu pesquisei a etimologia e ficção vem do latim fictionem, que significa molde ou forma. Não por outra razão que a palavra escultor em latim seja fictor. Por isso, fazer ficção significa nem mais nem menos que esculpir, dar forma àquilo que se vê ou imagina. E no dicionário Priberan, a gente tem a definição de ficção, tem várias definições, mas uma delas, que é utilizada no contexto de televisão, cinema, literatura, é a criação de caráter artístico baseada na imaginação, mesmo se idealizada a partir de dados reais. E também pode ser a categoria onde essas criações ou obras artísticas se incluem. Então, uma obra de ficção, uma obra de algo que foi idealizado, uma criação artística que não é baseada em fatos reais, vamos colocar dessa forma. Então, na literatura, a gente divide a literatura entre ficção e não ficção. A ficção seria uma coisa que pode até ser baseada em fatos reais, mas não é uma história real, é uma imaginação, é uma história inventada, esculpida, moldada. E a não ficção seria, então, uma história real, uma história que aconteceu na vida real. Então, coisas como autobiografias, biografias no geral, livros, reportagens, esse tipo de histórias seriam não ficção. E romances, ficção histórica, ficção literária, enfim, tudo isso seria ficção. E uma coisa interessante dessa definição é que, então, a ficção seria algo que não é real, algo que não poderia acontecer na vida real, e a não ficção seria algo que acontece na vida real, será? Mas isso pode ser um pouco controverso também, porque a ficção, ela pode ser, sim, muito real. E tem até uma frase muito curiosa do Mark Twain, que é: a diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção precisa fazer sentido. E eu acho essa frase muito peculiar, porque é verdade, a ficção, então quando a gente vai analisar uma obra de ficção, ela tem que ter uma estrutura narrativa, ela tem que ter os personagens, ela tem que ter vários elementos, um mundo, ela tem que ter vários elementos que fazem aquela história, aquela ficção fazer sentido. Agora, a nossa vida não, a nossa vida não é separada em arcos, a gente não tem muitas vezes um desenvolvimento de personagem linear, a gente não tem acontecimentos que fazem sentido muitas vezes, e a gente coloca muitas vezes na conta da ficção algo que tem que fazer sentido, né? Algo que seria mais real até do que a realidade. Bom, falando um pouquinho da minha experiência pessoal, eu sempre fui uma pessoa que leu mais ficção, sempre tive mais preferência pela ficção. Acho que é natural que crianças leiam mais ficção, e na minha adolescência também foi quando eu comecei a ler mais com o Percy Jackson e, enfim, outras séries da minha adolescência e pré-adolescência que eram muito baseadas em ficção, apesar de muitos serem, por exemplo, Jogos Vorazes, tem uma crítica política, tem uma crítica à vida real, à sociedade real, em muitas formas, mas assim, mesmo assim, continua sendo uma obra de ficção, porque isso não aconteceu ou não acontece. Por outro lado, eu comecei assim a ler mais livros de não ficção, mas eu tenho mais preferência por autobiografias ou livros de memória ou graphic novels que falam de histórias reais ou livros reportagens. Esses são os tipos de não ficção que eu geralmente gravito. E eu sei que virou meio que uma piada na internet de falar mal de livros de autoajuda. Eu, pessoalmente, não gosto de livros de autoajuda, não acho que eles me
me servem na questão de ler um livro. Eu não vou ler um livro para esse propósito. Se eu quero me autoajudar ou se eu quero ter mais autoconhecimento, eu faço isso por outros tipos de meios. Talvez dessa forma eu colocaria. Por exemplo, o podcast, para mim, é uma coisa que faz muito sentido. Eu ouvir mais um podcast de autoconhecimento, de autoajuda, do que ler um livro sobre isso. Ou pesquisar na internet mesmo. Eu acho que geralmente, se eu vou ler um livro, eu leio uma ficção. Obviamente, isso é uma escolha muito pessoal. Eu sei que tem gente que adora ler livro de autoajuda, que gosta mesmo e que aprende muito com isso. Eu até tive duas conversas interessantes de pessoas falando que gostavam muito de ler. Uma pessoa falou que gostava muito de ler, mas acabava lendo só livros de espiritualidade e relacionados ao trabalho. E uma outra pessoa que gostava muito de ouvir pessoas falando sobre livros, as pessoas da família também leem bastante, mas a pessoa especificamente só tinha tempo e só conseguia se dedicar mesmo, e não duvido disso, mas só conseguia se dedicar a ler livros que tinham a ver com o trabalho, que tinham a ver de alguma forma com a carreira dessa pessoa. E é curioso, né, como a literatura ocupa um espaço na vida de cada um que é muito diferente, porque para mim a literatura, eu ler um livro sobre a minha área de atuação, a minha área profissional, não me interessa, óbvio que eu já li, e óbvio que a gente tem que ler, eu acho que isso é importante sim, para se aprimorar profissionalmente, enfim, na faculdade a gente tem que ler bastante, mas para mim ler um livro e a literatura não tem esse a literatura tem um espaço na minha vida que não é o espaço de autoconhecimento e que não é o espaço também de simplesmente para eu me aprimorar no sentido profissional. E para mim é muito mais uma questão de lazer, é muito mais uma questão de como eu vejo a literatura fazendo parte da minha vida como uma forma mesmo de entretenimento. Gente, abri a janela porque eu tava morrendo de calor, espero que não atrapalhe muito, espero que o microfone ajude com barulho. Mas enfim, vamos continuar. Agora vamos passar, de fato, para os pontos de por que ler ficção. Para mim, na verdade, esses pontos são apenas ilustrativos, porque eu acho que, na verdade, o verdadeiro prazer de você ler ficção não deveria ser por um motivo ulterior e por um propósito específico, mas sim porque é uma coisa boa, porque é uma coisa legal, porque é uma coisa que eu gosto muito e eu gostaria que muito mais pessoas lessem, mas se você precisa de um incentivo para começar a ler ficção, esses são alguns pontos. Então, o primeiro é que ler te permite viver várias vidas. O que eu quero dizer? Ler ficção te permite viver experiências que você nunca ia viver na sua vida. E isso tem a ver um pouco com, acho que o meu primeiro de vídeo nesse canal, que eu falei sobre o livro ser um espelho, uma janela ou uma porta de correr de vidro. Então, você tem a possibilidade, se você lê um livro, de abrir uma janela para um outro mundo. E também a possibilidade de você abrir essa porta e poder entrar num mundo que não é o seu, um mundo que talvez não vai nunca existir na vida real. Se você lê um livro de fantasia com, sei lá, dragões, talvez isso nunca vai acontecer na vida real. Eu nunca digo nunca, né? Então, provavelmente nunca vai acontecer na vida real, ou com alguma experiência que realmente talvez não vai fazer parte, uma magia, um sistema muito maluco de mágica e de, sei lá, alguma coisa que não existe na vida real e que você tem a possibilidade de viver essa vida e de viver essa coisa que realmente nunca vai acontecer na vida real, mas por meio da literatura você tem essa oportunidade. E aí tem uma frase da Cauana Mestre, que é psicanalista com mestrado em literatura, que ela diz que uma das riquezas da ficção é nos convidar a habitar outros mundos. É o oposto da lógica das redes sociais, que entregam ao usuário apenas conteúdos com os quais ele concorda e pode ser um campo fértil para discursos de ódio. Então, quando você lê também, você abre uma porta para uma coisa, uma experiência que você não teria possibilidade de viver com a sua própria vida e também te abre a possibilidade de você ler coisas que não necessariamente você concorda, se faz sentido. Então, quando a gente entra num livro, não necessariamente a gente vai concordar com o personagem, ou não necessariamente a gente vai entender por que ele está fazendo isso, mas mesmo assim a gente vai poder viver
por meio dessa vida, por meio dessa pessoa, por meio dessa história, viver uma vida completamente diferente, que eu acho uma coisa muito mágica que a literatura proporciona. E eu realmente acho que isso é uma coisa muito bonita, assim, da literatura, porque ao contrário de filmes e séries e teatro e outros tipos de arte, eu acredito que se imergir num livro é uma experiência realmente muito mais, como é uma experiência mais duradoura, você fica horas lendo, você passa dias, provavelmente, é difícil você ler um livro em um dia ou ler um livro em algumas horas, a não ser que ele seja muito pequeno, sei lá. Mas é uma experiência realmente mais de imersão, de você viver aquilo e você se sente parte, você se imagina. E é até curioso, né? Porque eu não sou uma pessoa que pessoalmente consegue imaginar as coisas, eu sou muito ruim de imaginação. Então, para mim, quando eu vou ler um livro de ficção e também de não ficção, mas é difícil eu conseguir visualizar as coisas. Eu sei que isso é um conceito muito estranho para muita gente que consegue viver assim vividamente, assim, consegue imaginar tudo que está acontecendo, mas para mim não é o caso. Mas eu consigo ver, assim, meio que relances, eu consigo ver mais objetos e mais ambientes do que pessoas. Mas mesmo assim, eu me sinto muito imersa numa história, eu me sinto muito dentro de um mundo, mesmo que eu não consiga exatamente ver ele na minha mente, como eu sei que muitas pessoas conseguem. Eu sei que a experiência de ler também proporciona esse viver um outro mundo, viver uma vida que não é a minha, e viver uma experiência que não faz parte da minha vida real. Isso me leva ao segundo ponto, que é a empatia. Eu acho que ler é uma experiência que nos traz muita empatia, é uma experiência que nos faz refletir sobre escolhas que não são nossas, assim como eu estava falando, né, de muitas vezes a gente não concordar com o que o personagem fez. E com os livros a gente consegue ver coisas que provavelmente a gente nunca ia passar. Então talvez a gente tenha mais empatia quando isso é uma situação que nos é colocada na vida real. E aí tem um professor de psicologia cognitiva na Universidade de Toronto, que é o Keith Oatley, e ele diz: nossas pesquisas vêm mostrando que quanto mais ficção as pessoas leem, melhor elas se tornam em empatizar e entender os outros. E também a Kawana Mestre, que é a mesma psicanalista que eu tinha mencionado anteriormente, ela diz: um grande problema contemporâneo é a gente só conseguir ter empatia ou criar um laço com o outro pela via identificatória. Diz Mestre, a literatura nos convida a fazer um movimento que é muito mais interessante. O outro pode ser radicalmente diferente de mim, pode estar imerso numa narrativa política, religiosa ou social totalmente distinta, e ainda assim, ou justamente por causa disso, podemos estabelecer um laço. E isso também volta num outro vídeo que eu fiz, que foi sobre a diversificação das leituras e sobre a importância, né, de a gente diversificar nossas narrativas e de a gente ler outros pontos de vista, exatamente por isso, porque eu sou eu sei as minhas experiências e as minhas vivências. Se você é uma outra pessoa, você tem as suas experiências e as suas vivências. Se a gente lê um livro, a gente é capaz de ver o mundo pela ótica de outra pessoa. E eu acho isso fantástico, assim, a gente poder ter a visão de uma pessoa da China e como ela vive a realidade dela. Ou talvez a gente vai ler um livro totalmente de fantasia científica, uma ficção científica, uma coisa que não tem nada a ver com a realidade desse mundo atual que a gente vive, só que mesmo assim a gente vai conseguir ver uma pessoa que está numa situação, talvez de um outro gênero, talvez de uma outra sexualidade, um outro mundo, um outro sistema político, uma outra religião que a gente, e mesmo assim, e talvez por causa disso, a gente consegue ser uma pessoa mais empática, uma pessoa que consegue entender outras visões, uma pessoa que consegue ser mais plural, uma pessoa que consegue enxergar por outras lentes o mundo, sabe? Então, essa questão da empatia, eu não sei nem se é só empatia, assim, empatia parece uma palavra um pouco pequena para o que isso é, sabe? Porque a literatura pode nos proporcionar nesse sentido. De uma experiência de você, além de viver uma vida que não é sua, você poder ter experiência e ter contato com coisas que não fazem parte da sua realidade. Então, talvez você lê um livro de uma pessoa que tem deficiência, um autor que é uma pessoa com deficiência e escreveu um personagem que tem essa mesma deficiência. E aí você consegue ter mais empatia por aquilo que aquela pessoa está sofrendo, por aquilo que aquela pessoa passa no dia a dia dela. E isso não necessariamente precisa ser pela via da não ficção. Eu acho que a ficção consegue transmitir muitas vezes até mais, de um jeito até mais cru, essa realidade que a gente pode se identificar ainda mais.
Então, essa pluralidade também de buscar outros tipos de livros e buscar ficções que realmente nos fazem pensar sobre o nosso lugar no mundo, sobre o lugar de outras pessoas no mundo. Então, ler livros sobre pessoas que são muito diferentes de nós. E isso eu acho que inclui também o autor, porque o autor sempre vai colocar um pouquinho dele no livro, sabe? Então, eu acho que a ficção nunca é uma ficção, sabe? Ela nunca é só uma invenção, só uma coisa da narrativa, da cabeça da pessoa que nunca existiu. Eu acho que também tem um pedacinho do autor que se coloca naquela posição de vulnerabilidade para escrever um livro, para colocar também as suas experiências pessoais, porque eu acho que nenhuma arte vem do além, assim. Eu acho que ela vem muito também da nossa vivência, do que é importante para nós, dos nossos valores e como isso é transmitido por meio de palavras. A literatura e a ficção também podem ser uma forma muito eficaz de aliviar o estresse. Então, para as pessoas estressadas aí que estão vendo esse vídeo no YouTube, ler um romance é um método mais eficaz de aliviar o estresse do que ouvir música, caminhar ou tomar uma xícara de chá, de acordo com um estudo da Universidade de Sussex. Ler reduz o estresse em 68%, de acordo com o neuropsicólogo cognitivo David Lewis. Apenas 6 minutos de leitura diminui o ritmo cardíaco e reduzia a tensão muscular das pessoas que participaram do estudo. Achei isso muito interessante, porque acho que essa pessoa nunca leu um livro que deixou ela estressada, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que isso é muito real, assim, ler um livro é uma experiência muito tranquilizante, pode ser uma experiência muito tranquilizante, e esses próprios estudos científicos comprova isso, né? De redução do batimento cardíaco, alívio, né, da tensão muscular, eu acho que traz a sua mente num lugar também de calma, num lugar de retirada, assim, um verdadeiro retiro, assim, da realidade, talvez, que é muito essencial também. Eu já falei um pouco nesse canal, em um vídeo, sobre os perigos do escapismo, e eu acho que existe sim um perigo da gente sempre estar escapando a vida real para ler. Mas, ao mesmo tempo, existe sim um benefício nesse escapismo, né? Existe sim um benefício em você ler e imaginar outra coisa. E eu acho que a leitura, além disso, é um exercício mental muito interessante, porque você lê palavras e aí elas vão para o seu cérebro e você projeta, você imagina aquilo e você entende aquilo. Então é uma forma muito diferente de você consumir, sabe? Não é tão visual que nem um vídeo no TikTok, sei lá, que você tá passando rápido e vem um monte de informação. Não, eu acho que a leitura tem um processo cognitivo do cérebro muito interessante. E eu, obviamente, não entendo nada disso, mas eu acho que é muito legal, assim, o fato de que você lê palavras e que elas vão pro seu cérebro e te fazem pensar, sabe? Eu não sei se estou fazendo qualquer sentido aqui, porque eu claramente não sei do que eu tô falando em termos neurológicos. Mas eu acho, sim, que existe um valor muito grande em a gente experimentar a leitura e a gente ter a leitura também como essa fonte de se acalmar. Então, você lê de manhã. Eu leio bastante antes de dormir. Isso é um hábito que eu criei. É uma coisa que, pra mim, me faz muito bem. É uma coisa de tipo, pronto, agora eu posso meio que desligar a chavinha do meu cérebro um pouco. Eu vou focar em uma coisa que não tem nada a ver com a minha vida e eu vou ler um livro. E mesmo assim, eu posso fazer associações desse livro com a minha vida pessoal, mas eu vou fazer um exercício de ler um livro, de separar um tempo para ler um livro. E nesse momento é também uma forma de você reduzir o estresse, você funcionar melhor como uma pessoa, como um calmante mesmo, né? E o livro ser esse calmante na sua vida. Bom, e agora depois de ver esses 3 benefícios, vamos dizer, de por que ler ficção, eu gostaria de falar e debater um pouco com vocês também nos comentários sobre por que a gente vê a não ficção como algo útil, como algo bom, e a ficção como algo perda de tempo, algo não é necessário. Eu até queria dissecar um pouquinho de um tweet do Andrew Tate que, gente, sinceramente, eu não sei, tipo, por que esse cara é famoso exatamente, mas ele é um cara que muitos homens seguem e muitos homens têm como, tipo, guru, assim. E eu não sei exatamente o que ele já fez da vida dele e eu não sei se eu quero saber, porque depois de ler esse tweet, assim, pra mim essa pessoa já não tinha nenhuma credibilidade e depois desse tweet ainda menos. Então, Andrew Tate, de novo, não sei o que ele faz da vida ou por que ele é famoso, mas ele fez um tweet em 2022, dezembro de 2022, e ele diz assim: ler livros é para perdedores que têm medo de aprender da vida. Então eles tentam aprender da vida dos outros que viveram.
Mas você nunca realmente aprende a não ser que você tenha vivido isso. Você tem que sentir para acreditar. Livros são uma total perda de tempo, educação para covardes. E aí eu fiquei, assim, acho que eu fiquei meio incrédula. Eu até fui ver se era um tweet verdadeiro. Eu até pesquisei realmente no X, no Twitter dele, pra ver se ele realmente tinha tweetado isso e se ainda estava disponível esse tweet. E, gente, surpresa, ele ainda está. Ele realmente tweetou isso e chamou livros de uma perda de tempo total e que seria uma educação para covardes. E eu fiquei pensando aqui que quando ele fala que você tem que viver algo para aprender, isso não faz o menor sentido, porque você não tem que viver um monte de experiências traumáticas para aprender sobre isso. Você não tem que saber, você não tem que viver várias coisas para saber que isso existe. Tipo, esse argumento para mim não faz o menor sentido. Eu não acho que livros são para pessoas que têm medo de viver a vida real, sabe? Eu acho que isso é um argumento que não faz sentido porque ler é uma coisa muito mágica, é uma coisa muito poderosa, é uma coisa que tem um impacto muito grande. E você aprender da vida dos outros é também uma lição de humildade, eu acho, sabe? Você não tem que viver tudo e nem tudo tem que ser sobre você para que você possa tirar uma lição sobre isso. Eu acho que para mim isso mostra uma pessoa que não tem empatia, uma pessoa que não tem uma vontade de aprender da vida dos outros. Eu não sou uma pessoa negra, eu não posso viver aquilo que uma pessoa negra viveu. E quer dizer que isso não existe, então? Quer dizer que isso não faz parte de uma realidade que eu deveria querer entender para tornar a sociedade melhor? Isso é só um exemplo. Mas, enfim, acho que o meu ponto tá aí, sabe? Se você pensa que você tem que viver algo para aprender disso e que pessoas que leem têm medo de aprender com a vida real, eu acho isso tão covarde você falar isso de alguém e uma coisa realmente muito ignorante. Mas eu vejo também que muitas pessoas têm a mentalidade de que a leitura tem que ser algo útil. Então, assim, se ler já é chato, se ler já é uma coisa. Ai, tá bom, vou ter que ler um livro. Então, pelo menos que ele sirva para um propósito. Então, pelo menos que ele seja uma coisa que tenha uma aplicação prática no agora. E eu acho que isso faz muito parte da nossa mentalidade imediatista de pensar que de tudo que a gente faz, de tudo que a gente lê, de tudo que a gente consome, tem que ter um efeito prático agora, que a gente tem que ver um resultado agora. A gente não pode ler uma coisa só por ler e guardar aquele conhecimento na nossa memória para que talvez um dia ele seja útil e talvez um dia ele não vai ser útil. Talvez uma coisa que você viu num livro, ela não vai realmente fazer diferença na sua vida. E por isso que a leitura é uma coisa tão subjetiva, porque uma coisa que eu li pode fazer total sentido para mim, que pode fazer zero sentido para outra pessoa e tá tudo certo. Agora, me preocupa um pouco essa mentalidade de que a gente tem que ler para algo. Então você tem que ler O Poder do Hábito para você saber como criar hábitos. Você tem que ler A Sutil Arte do sei lá o que, o título desse livro, para você saber dizer não, para você saber, sei lá, ser uma pessoa independente, tipo, gente, eu acho que isso é uma coisa tão rasa, sabe? A profundidade de uma poça d'água. Eu não tô falando que esses livros são ruins. Eu, pessoalmente, nunca nem li. Não posso dizer se são ruins ou não. Não posso dizer se são bons ou não também. Mas, assim, eu tô sendo até partindo de um preconceito meu a respeito desse tipo de livro. Mas a questão é que se você só lê isso para ter um retorno rápido, para você aprender uma coisa, tipo, você aprende uma coisa com um livro e você já pode aplicá-la na sua vida, isso é uma coisa também rasa, é uma coisa que falta um pouco de a gente acreditar no poder da arte, sabe? Você não vê um filme necessariamente que vai te ensinar alguma lição. E por que o livro tem que ser dessa forma? E aí tem uma frase da Suzanne Keane, que é uma professora de inglês no Scripps College, e ela diz: a nossa cultura tem um fetiche de resultados práticos, e talvez porque os resultados de ler um livro de ficção não levam necessariamente a um aumento de salário, ele parece menos digno. Então, assim, se não é um livro que vai te ensinar como ser um melhor líder, como aumentar o seu salário, como que é aquele lá, como fazer amigos, influenciar pessoas, sei lá, o título. Então, a ficção, como ela não tem essa promessa, vamos dizer, ela não está prometendo te ensinar algo em específico, não tem uma lição central que aquele livro quer te passar, então ele seria menos digno, ele seria menos apropriado, sei lá, porque ele não tem um resultado prático imediato.
E achei interessante que eu vi uma entrevista com uma frase, na verdade, de um autor, que é o Robert Louis Stevenson. Ele escreveu A Ilha do Tesouro, e ele diz que os livros mais decisivos e de influência mais duradouros são os romances, porque não impõem ao leitor um dogma que mais tarde se revela inexato, nem lhe ensinam nenhuma lição que depois deva ser desaprendida. Eles repetem, reestruturam, esclarecem as lições da vida, separam-nos de nós mesmos, obrigando-nos a familiarizar com o nosso próximo, e mostram o trama da experiência, não como aparece diante dos nossos olhos, mas singularmente transformada toda vez que nosso ego monstruoso e voraz é momentaneamente suprimido. Então essa questão do ego também, né? De não necessariamente um livro vai te dar uma lição específica, e talvez as leituras mais profundas e mais decisivas da vida desse autor, e também eu devo dizer da minha vida, não são os livros que colocavam um dogma, que falavam, olha, é isso que você tem que acreditar, é isso que tá certo. Enfim, muito interessante isso. E eu acho que também tem uma questão de gênero. Eu sempre gosto de trazer, acho que esse recorte, porque eu acho que ele é muito necessário também. Durante muito tempo, a ficção foi vendida como um produto feminino para ocupar as donas de casa entediadas dos séculos XVIII e XIX. Enquanto os meninos aprendiam a caçar e estudavam para assumir os negócios da família, as meninas eram mantidas naquela lógica de aprender e cuidar da casa e ter hobbies discretos, entre aspas, como a leitura. E então eu acho que tem a ver, tem um recorte também histórico que nos faz pensar que a leitura da ficção seria uma coisa mais feminina, seria uma coisa que os homens estão ocupados em caçar e ter trabalhos e aprender, e tudo que eles têm que ler tem que ser, tudo que eles leem tem que ser de alguma forma vinculado ao trabalho. Enquanto as mulheres não, elas podem se dar o luxo de ler livros bobinhos e que não fazem a menor diferença. Eu acho que ultimamente eu tenho visto talvez um pouco mais de uma transformação. Eu não sei se estou passando muito tempo no TikTok, assim, mas eu vejo até que muitos homens lendo. Mas eu acho que na minha vida real, assim, eu não vejo muitos homens, especialmente homens heterossexuais, que têm a leitura como um hábito, e especialmente a leitura de ficção. E eu gostaria de pensar, né, um pouco disso. Até a maioria do meu público no TikTok, aqui no YouTube também, no Instagram, é majoritariamente feminino, inclusive acho que a maioria esmagadora é feminina. Aqui no YouTube eu acho que é tipo 90% mulheres. E eu acho isso bem interessante, né? Acho que também pelos assuntos que eu tenho tratado nos vídeos do TikTok, da criação de conteúdo, eu vejo muito mais mulheres e eu vejo muito mais também homens que não são heterossexuais, que também têm a leitura como hábito, mas é mais difícil ver homens heterossexuais que têm esse hábito. E aí eu fico pensando, né, se é uma questão de uma coisa meio enraizada socialmente, de que a leitura é uma coisa feminina e de que a leitura de coisas bobinhas e de romances e de fantasias é uma coisa só de mulheres. E na minha realidade, pelo menos na minha, né, limitada realidade das pessoas que eu conheço na minha vida real, eu não vejo tantos homens lendo e também não vejo tantos homens lendo ficção, muito menos. E eu acho que queria problematizar isso, né, de por que que a gente vê, por que que as mulheres elas leem mais ficção? Por que que as mulheres elas podem ter um hobby que muitas vezes é visto como algo inútil, como algo que não tem um valor prático imediato e que não tem realmente um resultado, né? Enfim, acho que eu estou divagando já aqui um pouco. Eu queria trazer um pouco disso, se vocês tiverem mais ideias de por que que as pessoas não têm essa visão da importância de ler ficção. E eu acho que a ficção pode sim nos ensinar muito mais, até muito mais do que livros de não ficção. Porque na ficção, eu acho que vai muito além do que está escrito nas páginas. Eu acho que na não ficção a gente pode aprender lições mais concretas, porque são coisas que aconteceram na vida real. E o autor mesmo, acho que meio que dá a letra, sabe? Especialmente em autobiografias, o autor fala: eu me senti assim, eu aprendi isso disso, eu vivi isso, e aí você pode meio que ver a trajetória de vida de outra pessoa. Mas na ficção, que é uma ficção que
meio que sai da cabeça do autor e que tem tantos elementos e que tem tantos temas e coisas subliminares escondidas na narrativa, tem escolhas do nome dos personagens, do nome das coisas, por que que tal coisa foi feita naquele momento. Eu não sei, tem tantas sutilezas, eu acho, que tem uma profundidade muito maior. Eu posso ler um livro, eu posso tirar uma lição dele. E aí eu posso pegar esse livro, eu posso dar para outra pessoa e ela pode ter uma visão totalmente diferente. E por isso que eu gosto tanto de clubes do livro, acho que eu acho uma experiência muito interessante de a gente ler e entender por que que uma pessoa gostou de um livro, o que que ela não gostou do livro, o que que ela achou da escrita, o que que ela achou da narrativa, dos personagens, o que que ela tirou daquele livro. Às vezes eu posso ler um livro e perceber, nossa, aquilo me incomodou. E a outra pessoa nem pode ter passado batido, entendeu? Então acho que por isso que a ficção tem uma importância tão grande, por isso que eu gosto tanto da ficção, porque ela é tão subjetiva e ela abre um mundo de possibilidades, de coisas que uma obra de não ficção não tem esse mesmo brilho. Pessoalmente, para mim, obviamente, vocês podem estar em desacordo comigo, vocês podem pensar que não. Fiquem à vontade nos comentários para falar o que vocês pensam, o que vocês querem dizer. Fico muito feliz também de sempre ler os comentários. Eu preciso só melhorar em responder eles, mas eu juro para vocês que eu leio todos. E eu fico muito feliz, então quero continuar a discussão aqui embaixo. Comenta se você lê mais ficção, se você lê mais não ficção, por que você lê ficção, se você concorda ou discorda comigo. E até a próxima. Tchau!